Olá pessoal, espero que cada um de vocês estejam bem. Mais uma vez eu quero repartir com vocês algumas palavras do maravilhoso Jesus Cristo. Fica aqui comigo no vídeo, acompanhe a pequena leitura que farei e depois algumas reflexões. O trecho que eu vou compartilhar com vocês se encontra no livro de Urântia, documento 133, seção 4. Quero compartilhar com vocês essa citação que Jesus teve com um empreiteiro. A um empreiteiro e construtor grego, ele disse: "Meu amigo, enquanto constróis as estruturas materiais para os homens, desenvolve um caráter espiritual à semelhança do Espírito Divino dentro da tua alma. Não deixes a tua realização como construtor temporal sobrepor-se à tua realização como filho espiritual do reino do céu. Enquanto constróis as mansões do tempo para os outros, não negligencies de assegurar para ti próprio o teu direito às mansões da eternidade. E lembra-te sempre, há uma cidadela cujas fundações são corretas e verdadeiras e cujo construtor e criador é Deus." De acordo com alguns registros, esta conversa que Jesus teve com este empreiteiro foi lá na região de Corinto, quando Jesus fazia uma viagem com Gênesis e seu pai, 2 indianos, tipo uma expedição. E nessa época Jesus ainda nem tinha o corpo de discípulos ali, os 12 formado. E fica aqui também uma curiosidade. Paulo de Tarso só teve o êxito que teve quando foi levar algumas palavras do reino dos céus na região de Corinto, porque lá atrás Jesus de Nazaré já tinha passado por lá. Ou seja, é como se Paulo atuasse como um regador da semente que Jesus Cristo já tinha plantado. E com relação ao trecho que eu li a vocês, consegue perceber o conselho que foi passado àquele empreiteiro, o qual serve a cada um de nós? A gente tem duas naturezas, humana e divina. Em um outro ensinamento, Jesus ensinou que nós devemos reconhecer os dois pontos de vista da conduta mortal, o humano e o divino, os caminhos da carne e os caminhos do espírito, a perspectiva do tempo e a visão da eternidade. O que isso significa? A gente, sendo possuidor destas duas naturezas, temos que ter responsabilidade com ambas. Só que uma não deve sobrepor a outra. Ou seja, temos nossos deveres e obrigações terrenos? Sim. Temos que ter honestidade, zelo e cuidado com eles? Sim. Só que a gente não pode se esquecer que aqui, neste mundo da matéria, a gente está de passagem. E a gente tem algo que é eterno. Somos eternos, melhor dizendo. E se somos eternos, é para um lugar de eternidade que em breve nós iremos. E aí vem o X da questão. O que estamos cultivando para a eternidade? Perceba que Jesus deixou o conselho. Constrói as mansões do tempo. No caso ali, ele falava com um empreiteiro. Mas não esquece de assegurar para ti próprio o direito às mansões da eternidade. Muitos não sabem, mas as mansões da eternidade significam justamente os planos evolucionários que cada um de nós irá passar depois que deixar esse corpo humano. E dependendo do nosso nível, será um determinado plano que iremos vivenciar. Então, a mensagem que Jesus deixou àquele empreiteiro e serve para cada um de nós é justamente o quê? Cuide sim das questões terrenas, façamos o nosso papel de gerenciar bem nossa situação de vida, porque o mundo da matéria é isso, é a nossa situação de vida. Mas a gente não deve se esquecer de cuidar, priorizar e zelar por aquilo que somos, que é eterno, que é o espírito, a alma. E veja que Jesus deixou bem claro, para trabalhar, para atingir um caráter à semelhança do caráter do divino. Por isso que, segundo a Bíblia, Jesus falou: sede perfeitos como é perfeito o Pai que está nos céus. Os apóstolos também escreveram para sermos imitadores de Cristo, sermos santos como Ele. Então a gente tem essa orientação e convite.
E se há esse convite é porque há essa possibilidade. Muitas pessoas se escoram na frase de que ninguém é perfeito, somos pecadores e blá blá blá. Isso é balela. Porque se foi falado para sermos algo, é porque existe essa possibilidade. E essa possibilidade é justamente no que Jesus falou, em caráter. Por isso que ele disse que a prática dos frutos do Espírito é o que demonstram se um sujeito realmente é conhecedor ou não de Deus e se verdadeiramente crê ou não nele. Porque ser igual ao papai é no sentido de termos o caráter como o dele. E ter o caráter como o dele significa ser praticante dos frutos do Espírito dele, os quais, no meu próximo livro que será publicado, chamado Dignificando a Própria Existência, contém todos estes frutos e a exortação de cada um deles, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender o que significa cada fruto, como praticá-lo. Por exemplo, um dos frutos do Espírito é a temperança, outros, sobriedade, ministração misericordiosa, tolerância plena no perdão, fé, entre outros. E é interessante trazer a explicação de cada um deles. Por isso que no meu próximo livro, que será publicado, contém todas as explicações, até para facilitar a compreensão do que de fato convém vivermos. Resumindo, que cada um de nós possa sentir esta verdade que Jesus deixou para aquele empreiteiro. Ou seja, que cada um de nós, ainda que tenhamos nossos afazeres terrenos, que a gente não deixe de cuidar do nosso afazer relacionado ao reino dos céus. Que a gente não deixe de alimentar nossa alma e de aperfeiçoar nosso caráter, porque isso é o que nos acompanhará eternamente. Que a gente não deixe nada material se sobrepor ao nosso trabalho pelo alimento que não perece. Fica aqui essa reflexão, essa sugestão e esse aprendizado riquíssimo a mim e a você. E reitero, em breve será lançado Dignificando a Própria Existência. Acompanhe-me caso ainda não me siga, para você não perder nenhuma novidade. E agradeço pela atenção.